Conheça 4 truques simples para juntar dinheiro de forma rápida. O que eu vou te revelar nesse vídeo aqui são técnicas comprovadas pelo autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Isso não é um esquema milagroso ou uma fórmula mágica. São princípios reais, usados por pessoas que construíram patrimônio do zero e hoje vivem sem preocupação com dinheiro. O problema é que pouquíssimas pessoas conhecem esses segredos, porque o sistema não quer que você saiba disso. Esses truques são formas práticas que te ensinam a acompanhar sua evolução financeira, identificar onde está perdendo dinheiro e ajustar sua estratégia para acelerar seu crescimento patrimonial. Mas não adianta apenas ouvir falar disso. Você precisa ouvir e colocar em prática. E é por isso que eu vou te explicar, o passo a passo, como aplicar essas técnicas da maneira certa para sair na frente da maioria das pessoas. Se tem uma coisa que diferencia quem realmente constrói riqueza de quem apenas sonha com ela, é o compromisso com o próprio crescimento financeiro. E um dos métodos mais eficazes que já vi é a regra dos 90 dias. Funciona assim. A cada 3 meses, você registra seu patrimônio líquido, analisa seus avanços e ajusta suas estratégias. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você mantém e multiplica. Se você quer sair do ciclo de viver de salário em salário, precisa tratar suas finanças como um negócio sério. Quem não mede, não cresce, e quem não cresce, fica parado no mesmo lugar. Agora, imagine que seu dinheiro é um atleta de alta performance. Você acha que um jogador de futebol espera o final do campeonato para ver se jogou bem? Claro que não. Ele revê cada jogo, cada jogada, corrige erros e aprimora suas técnicas. Com sua vida financeira, é a mesma coisa. Se você não para analisar onde está errando ou onde pode melhorar, vai continuar repetindo os mesmos padrões sem perceber. Os ricos fazem isso naturalmente, e é exatamente por isso que eles continuam crescendo. Aplicar essa regra não é difícil, mas exige disciplina. Pegue um caderno ou use uma planilha para anotar todos os seus ativos: dinheiro, investimentos, imóveis e passivos, dívidas, contas a pagar. Same os ativos, subtraia os passivos e pronto. Esse é o seu verdadeiro patrimônio líquido. Depois de 90 dias, faça de novo e veja o progresso. Se o número caiu, você está gastando mais do que deveria. Se subiu, ótimo, continue nessa direção. O importante é manter o foco e ajustar a rota conforme necessário. Muita gente ainda mede riqueza pelo tamanho do salário, mas esse é um erro que mantém a maioria das pessoas presas na corrida dos ratos. O que realmente define sua riqueza não é quanto você ganha, mas quanto você tem. Um médico que fatura 50 mil por mês, mas gasta 49 mil, está praticamente no mesmo lugar que alguém que ganha 5 mil e gasta 4.500. A diferença entre os verdadeiramente ricos e os que só parecem ricos está no patrimônio líquido. Não adianta dirigir um carro de luxo financiado, morar em uma casa enorme cheia de parcelas e achar que isso é riqueza. Quem tem riqueza de verdade pode parar de trabalhar hoje e ainda viver bem pelo resto da vida. A diferença entre um salário alto e patrimônio líquido é brutal. Salário é temporário, pode desaparecer do dia para a noite. Patrimônio, por outro lado, é o que te dá segurança e liberdade. Pense nos grandes milionários. A maioria não recebe um salário tradicional, mas possui ativos que geram dinheiro para eles constantemente. É assim que funciona o jogo da riqueza. Você precisa construir ativos que sustentem seu estilo de vida, não apenas aumentar sua renda e inflar seu padrão de gastos. O verdadeiro objetivo deve ser fazer seu dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro pelo resto da vida. Então, se quer acumular riqueza de verdade, comece a focar no patrimônio e não apenas no salário. Direcione parte dos seus ganhos para comprar ativos, em vez de gastar com passivos. Em vez de um carro novo que só desvaloriza, que tal um investimento que gera renda? Em vez de trocar de celular todo ano, que tal comprar ações de empresas que pagam dividendos? Pequenas decisões feitas ao longo do tempo criam um efeito composto poderoso. E esse efeito fica ainda mais forte quando entendemos a diferença entre ativos e passivos. Se você realmente quer construir riqueza, precisa entender uma coisa fundamental.
Ativos colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos tiram dinheiro dele. Parece simples, mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Passa a vida inteira acumulando passivos achando que são ativos. Um carro novo, uma casa maior do que precisa, compras financiadas. Tudo isso pesa no seu orçamento, mas não coloca um centavo a mais no seu patrimônio. Ricos compram ativos, imóveis que geram aluguel, ações que pagam dividendos, negócios que funcionam sem que eles precisem estar lá o tempo todo. Enquanto isso, a classe média gasta dinheiro comprando coisas que parecem boas, mas que só aumentam suas despesas. Agora, imagine duas pessoas com o mesmo salário. A primeira gasta tudo com um carro do ano, prestações da casa, viagens caras e jantares luxuosos. No final do mês, sobra quase nada. A segunda pessoa pega parte do dinheiro e investe em ativos. Um apartamento pequeno para alugar, um fundo imobiliário que paga rendimentos mensais, ações de boas empresas. Depois de alguns anos, adivinha quem está mais rico? O primeiro pode até parecer próspero, mas está sempre na corda bamba. O segundo construiu um sistema que coloca dinheiro no bolso todo mês, mesmo sem precisar trabalhar mais. Isso é liberdade financeira. Se você ainda não começou a investir em ativos, o momento certo é agora. Não importa se você ganha pouco ou muito, o segredo é o hábito. Comece pequeno, um investimento em ações que pagam dividendos, um fundo imobiliário, até mesmo um negócio paralelo que gere renda extra. Com o tempo, esses ativos crescem, e você percebe que não precisa mais trabalhar apenas pelo dinheiro. Ele começa a trabalhar por você. E quando isso acontece, tudo muda. Mas para que esse crescimento seja sustentável, é preciso aprender um princípio essencial. Ganhar mais não é o suficiente se você não souber economizar. Ganhar mais dinheiro não significa ficar rico. Se fosse assim, todo jogador de futebol e artista famoso estaria financeiramente seguro para sempre. Mas não é isso que acontece. O que realmente constrói riqueza é a forma como você administra o que ganha. Se você aumenta seus ganhos, mas também aumenta seus gastos, continua no mesmo lugar. E o pior, muitas vezes, as pessoas ganham mais e se endividam ainda mais, porque acreditam que agora podem se dar ao luxo de gastar sem limites. Riqueza de verdade vem da capacidade de guardar, multiplicar e administrar o dinheiro com inteligência. Quem ignora esse princípio vive escravo do salário, por maior que ele seja. A economia inteligente não significa viver uma vida miserável e cortar tudo que traz conforto ou felicidade. Pelo contrário, o segredo está em saber onde cortar e onde investir. Em vez de gastar em coisas que não agregam valor, como parcelamentos intermináveis e compras impulsivas, direcione seu dinheiro para ativos que geram retorno. Quer um exemplo simples? Se você corta um gasto desnecessário de R$ 500 por mês e investe esse valor em ativos que rendem 1% ao mês, em 10 anos, pode ter mais de R$ 100 mil sem esforço extra. A questão não é quanto você ganha, mas quanto você faz esse dinheiro crescer. Então, antes de gastar, pergunte-se: isso vai me deixar mais próximo da liberdade financeira ou me prender ainda mais no ciclo das dívidas? Pequenos ajustes no estilo de vida podem criar uma diferença gigantesca no longo prazo. Mudar hábitos financeiros é o primeiro passo para sair do piloto automático e começar a construir riqueza de verdade. Mas a economia sozinha não basta. Guardar dinheiro é importante, mas para multiplicá-lo, é preciso aprender a investir. Poupar dinheiro é essencial, mas se ele fica parado, você está perdendo tempo e oportunidades. O dinheiro parado na conta corrente ou na poupança perde valor ao longo do tempo por causa da inflação. Agora, quando você aprende a investir, cada real que você guarda começa a trabalhar para você, multiplicando-se ao longo dos anos. É assim que os ricos pensam. Eles não guardam dinheiro apenas para ter uma reserva, mas para colocá-lo para trabalhar. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista para começar. Existem investimentos simples e acessíveis para qualquer pessoa, desde ações e fundos imobiliários até CDB e tesouro direto. O erro de muita gente é acreditar que investir é complicado ou arriscado demais. O que é realmente arriscado é passar a vida inteira dependendo apenas de um salário,
sem construir outras fontes de renda. Você pode começar pequeno, investindo um valor que não comprometa seu orçamento, mas que, ao longo do tempo, crie um efeito composto poderoso. Imagine investir R$ 300 por mês em um fundo que rende 12% ao ano. Em 20 anos, esse valor pode se transformar em mais de R$ 300 mil. Agora, imagine se você dobrar esse valor ou investir com mais inteligência. O segredo não está em quanto você começa, mas em começar o quanto antes. E sabe o que realmente diferencia os ricos dos que sempre estão lutando para pagar as contas? Eles dedicam tempo para aprender sobre dinheiro. Não espere o momento certo para investir. Comece a estudar agora. Leia livros como Pai Rico, Pai Pobre e O Investidor Inteligente. Acompanhe o mercado, entenda como funcionam os juros compostos e a diversificação. Quando você domina esse conhecimento, percebe que seu dinheiro pode crescer muito além do que você imaginava. E quanto mais você investe, mais liberdade financeira conquista. Mas para que isso aconteça, há um detalhe fundamental que muita gente ignora. Antes de acumular riqueza, é preciso simplificar a vida. Uma das maiores ilusões sobre riqueza é acreditar que quanto mais você ganha, mais precisa gastar. Esse é o caminho mais rápido para viver preso em um ciclo infinito de contas e obrigações. A verdade é que, quanto mais você simplifica sua vida, mais liberdade financeira conquista. Os verdadeiros milionários não vivem ostentando bens que drenam dinheiro. Pelo contrário, muitos deles dirigem carros simples, moram em casas funcionais e investem o que sobra. Por quê? Porque entenderam que riqueza não é sobre parecer rico, mas sobre ter escolhas. Se você reduz seus custos de vida, sobra mais dinheiro para investir e multiplicar seu patrimônio. Agora, simplificar a vida não significa viver como um monge ou abrir mão de tudo. Significa ser intencional com seus gastos. Você realmente precisa de um celular novo todo ano? Precisa trocar de carro a cada 2 anos ou financiar uma casa maior do que realmente usa? Muitas vezes, buscamos status em bens materiais, quando o verdadeiro status é a liberdade de tempo e dinheiro. Quanto menos você se amarra em gastos desnecessários, mais rápido constrói sua independência financeira. O segredo está em criar um estilo de vida que seja sustentável, onde você controla o dinheiro, e não o contrário. E aqui entra a parte mais poderosa. Cada real economizado e bem investido acelera sua jornada rumo à liberdade financeira. Pequenos cortes em despesas supérfluas podem ser transformados em grandes oportunidades de investimento. Se você reduz R$ 1.000 por mês em gastos desnecessários e investe esse valor, pode construir um patrimônio milionário ao longo dos anos sem precisar aumentar sua renda. Mas, para garantir que esse crescimento seja contínuo e estratégico, é essencial acompanhar de perto seus resultados financeiros. Se você não mede seu progresso, como espera crescer? Construir riqueza exige acompanhamento, ajustes e estratégia. É por isso que a cada 90 dias você precisa parar e analisar seu patrimônio líquido. Esse hábito permite que você veja onde está errando, onde pode melhorar e como pode acelerar seu crescimento financeiro. Se os números não estão subindo, algo precisa mudar. Pode ser um gasto desnecessário que está drenando seu dinheiro ou um investimento mal posicionado que precisa de ajustes. Os ricos fazem isso o tempo todo, e é exatamente por isso que continuam se tornando mais ricos. Acompanhamento financeiro não é só olhar para o extrato bancário e ver se sobrou dinheiro no final do mês. É entender como seus ativos e passivos estão evoluindo. Pegue uma planilha ou um aplicativo de finanças e registre tudo. Quanto você tem investido, quanto deve, quais ativos estão rendendo mais. A cada 3 meses, faça uma revisão detalhada e veja se está no caminho certo. Se percebe que seus investimentos estão crescendo e suas dívidas diminuindo, parabéns, você está no caminho certo. Se o contrário está acontecendo, é hora de fazer ajustes antes que seja tarde demais. Esse acompanhamento regular cria um efeito poderoso. Ele transforma sua mentalidade financeira. Você começa a enxergar o dinheiro de forma estratégica, vê oportunidades onde antes só via despesas e passa a ter controle total sobre sua jornada rumo à liberdade financeira. Porque no final das contas, não se trata apenas de ganhar dinheiro,
Trata-se de fazer com que ele trabalhe para você. E quando você domina esse jogo, percebe que acumular dinheiro rapidamente não é um sonho distante, mas um processo que pode ser acelerado com a estratégia certa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.